Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento de estudo, esse momento mágico. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus, que me faça instrumento desse trabalho. Que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. Quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar muito tranquilo e bastante sereno. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele diz assim: onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, Jesus está conosco, está presente conosco. Tá? Então, quem quiser colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? E que o Evangelho de hoje possa despertar em nós a caridade, que é exatamente o caminho proposto por Jesus. Então, nesse momento, eu rogo a Deus que ilumine os nossos pensamentos, que encha o nosso lar de energia, deixando o nosso lar sereno, tranquilo,
que nós possamos sentir a presença do nosso anjo guardião, desse amigo tão querido, esse amigo que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Agradecer imensamente os médicos do espaço que se colocam ao nosso lado nesse instante, derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Agradecer a presença de Maria, que nos envolve com seu manto fluídico, nos tranquilizando, nos deixando serenos. E vamos agradecer ao Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido, pelo teu evangelho bendito e redentor. Esse evangelho que tanto nos ensina. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. E obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Senhor, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Senhor, de todo mal. Pai, é teu o poder, o reino e a glória para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito bem. Mais harmonizados, né? Mais tranquilos. Vamos, então, dar início ao Evangelho dessa noite. Bom, no Evangelho de hoje, nós vamos estudar a sexta bem-aventurança, que foi trazida por Jesus. Essa passagem está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo e está intitulada Bem-aventurados que têm puro coração. No Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Tudo bem? Muito bom. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E o que é ser puro de coração, né? Ser puro de coração é estar com o coração limpo de orgulho, de egoísmo, que são as maiores chagas da humanidade. E é justamente por isso que Jesus toma as crianças como símbolo da humildade. Porque uma criança ainda não tem a maldade dentro de si. A criança ainda tem aquela simplicidade dentro dela. Tanto é que uma criança, ela fala a verdade, ela fala o que vier na mente, ela tem a humildade de falar as coisas para com os seus mais velhos, né? Lá no Evangelho de Mateus traz uma passagem que é quando as crianças queriam se aproximar-se de Jesus. Então, apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse, né? E como os seus discípulos repelissem as palavras rudes, né, daqueles que se apresentavam, Jesus chama atenção e disse assim: deixar vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois dela é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, disse ele, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, impondo-lhe as mãos, abençoa. E em seguida ele parte. Nas bem-aventuranças, Jesus faz uma síntese das leis morais. Leis essas que têm por finalidade reger a humanidade. Disse assim Jesus: bem-aventurado os que têm puro o coração, porque verão a Deus. E ver a Deus, como Jesus se refere, não é ver a Deus com os olhos do corpo físico,
mas sim com o olhar do espírito, com o olhar da mente, com o olhar do coração. Jesus nos ensina que para que a gente possa ver a Deus, o coração deve estar limpo. Nos ensina ele que é necessário essa pureza de coração para que possamos ver a Deus. E ele também nos afirma que sem a humildade e que sem a simplicidade não se entra no reino. João, lá em Apocalipse, ele diz assim: só os que conseguem desenvolver a visão espiritual neste mundo terão o privilégio de ver Deus no mundo vindouro, ou seja, no mundo que está por vir. Assim sendo, só aqueles cujo coração é limpo e sincero verão a Deus. Disse assim Jesus: se os olhos é bom, toda a vida estará cheia de luz. Olha que legal, né? E certa vez, em resposta aos fariseus e aos saduceus, disse assim Jesus: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque o coração procede de maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição. No mundo da Palestina, lá do primeiro século, pensava-se que o coração era mais do que um órgão que o corpo humano tinha para bombear o sangue. Então, a palavra cárdia é traduzida para o português como coração. Do começo ao fim da Bíblia, cárdia é o centro dos motivos e atitude das pessoas, bem como também o centro da personalidade, e inclui aí ainda a mente e a vontade. Então, a Bíblia, ela estabelece que o coração é o centro de controle da mente e da vontade, bem como das emoções. Então, o coração é o manancial de onde flui todas as demais coisas da vida de uma pessoa. Como resultado, é de suma importância que o nosso chakra cardíaco seja limpo e puro. A pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade da outra. Ela exclui toda aquela ideia de egoísmo, de orgulho, de maledicência. E é essa razão, né, que Jesus toma a infância como símbolo da pureza da humanidade, né? Mas a gente fica pensando assim, né? Mas como manter limpo e limpar o coração, né? A gente fica pensando, né? Como fazer isso, né? Mas aí vem uma perguntinha, né? O que nós viemos fazer nesse planeta bendito? O que nós viemos fazer aqui? Se não aprender a amar. Paulo, o apóstolo, ele nos ensina que quando nós aprendermos a amar, não necessitaremos mais de lei e muito menos do livre-arbítrio, porque nós já estaremos assim num rumo reto e certo em direção ao Criador. Mas muitos de nós buscamos Deus dentro dos templos, nas religiões, nas igrejas, nas casas espíritas. No entanto, Jesus nos ensina que Deus está dentro de cada um de nós. A centelha dele está aqui dentro de nós. Tá? Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus traz a primeira bem-aventurança. Nós já estudamos ela anteriormente. Onde ele diz que bem-aventurado é os pobres em espíritos, ou seja, felizes os que são pobres de orgulho e de egoísmo, felizes os que são ricos em moral. Allan Kardec, muito bem amparado e inspirado pelo Espírito Verdade e também por Jesus, ele intitula o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo como Fora da Caridade
não há salvação. Gente, é fora da caridade, não há salvação. Então fica muito claro, gente, que a salvação, a entrada no reino de Deus, não está nas igrejas e muito menos dentro dos centros espíritas. A salvação está na caridade. Então, fazer parte desta ou daquela religião, ou desta ou daquela doutrina, não nos capacita a entrar no reino de Deus. Isso é engano, tá? Isso é engano. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de uma chave chamada amor. Precisamos de uma senha chamada perdão. Precisamos de um código chamado caridade e humildade. E devemos, gente, estar vestidos com as vestes adequadas para entrar nessa festa que o Pai nos convida, que Ele prepara para a gente no reino dele. E Jesus vem, através desse evangelho bendito e redentor, nos revelar os segredos e nos ensinar a confeccionar essas vestes, para que nós possamos entrar no banquete que Deus nos preparou como um verdadeiro cristão, tá? Como sabemos, a evolução do espírito é uma lei, né? Todos nós teremos que evoluir. E nesse percurso estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Então, dependendo das nossas atitudes, do caminho que nós escolhemos, nós vamos defrontar, vamos debruçar sobre a lei de causa e efeito. Então, alcançar a perfeição depende de nós. Depende exclusivamente de nós. Pois Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós mesmos. Olha que bacana. Então, basta desenvolver essa pureza de coração, porque o reino de Deus está aqui. Essa centelha que está aqui dentro de nós, essa centelha que nós herdamos como herança do nosso Pai Celestial, está aqui dentro de nós. E ela precisa ser lapidada, ela precisa ser transformada. Um dia disse Jesus assim: faça brilhar a sua luz. Tá? Então, assim sendo, gente, extirpar o egoísmo, extirpar o orgulho e todo sentimento impuro que nós trazemos dentro de nós, é um exercício que nós podemos começar a qualquer momento. Só depende da gente. E que deve ser vivenciado no nosso dia a dia, esse exercício maravilhoso. E Jesus, na primeira bem-aventurança, ele nos ensina a dar o primeiro passo para adquirir a pureza de coração. Quando ele nos fala da simplicidade e da humildade. Aliás, Jesus, desde o seu nascimento, ele nos dá o exemplo da humildade. Quando ele nasce em uma manjedoura. E vale também lembrar que a verdadeira pureza não está somente nos atos, naquele ato onde todo mundo assiste o que você está fazendo. Não, está aqui também, ó, no pensamento. Porquanto aquele que tem o coração puro, nem sequer, gente, pensa no mal ou pratica o mal. Deus, a todo instante, ele está nos convidando, né, para uma festa no seu reino. Todo instante ele nos convida, em várias oportunidades. E o convite vem nessas oportunidades. Na oportunidade do trabalho do bem, na oportunidade de se praticar a caridade, na oportunidade de se amar ao próximo. Né? E é justamente através das nossas obras no bem é que nós confeccionamos as nossas vestes necessárias para que nós possamos entrar nesta festa que é oferecida pelo nosso Pai Celestial.
Só para relembrar, quais são as vestes exigidas para entrar na festa que Deus nos convida? Estão lembrados? A pureza de coração, a mansietude, o perdão, a humildade, a caridade, a afabilidade, a doçura e o amor ao próximo. Essas são as vestes necessárias para que nós possamos retornar ao reino de nosso Pai Celestial. Jesus nos faz o convite há mais de 2000 anos, gente. Há mais de 2000 anos. Então agora é a hora, essa é a oportunidade que nós temos de confeccionar essas nossas, de começarmos a confeccionar essas. Porque amar ao próximo não é fácil. Não é fácil nem amar a nós mesmos. Quem dirá amar ao próximo? E Jesus, ele é danado, ele vai mais longe, ele pede para amar os inimigos. Então, gente, quando nós nos propomos a escolher esse caminho do amor, como nos fala Paulo, né, que é o caminho que nos leva a Deus. Quando nós nos propomos a escolher esses caminhos, nós não precisamos mais das leis, nem do livre-arbítrio. Nós podemos imediatamente começar a trilhar esse caminho que deixará o nosso coração limpo, que é através dos nossos atos e dos nossos pensamentos. E quando Jesus fala que os humildes e os simples e os puros de corações verão a Deus, é porque nós estaremos mais perto de Deus. Uma comparação bem simples, quando a gente tem dois filhos. Né? Um deles quer ficar curtindo a vida, ir para as baladas, e o outro não, o outro quer estar ao seu lado, trabalhando com você, né, dividindo todos os momentos. Qual vai estar mais? Qual vai enxergar o pai com mais facilidade? Aquele que mais rebeldinho ou aquele que está mais próximo do pai? Né? Então, aquele que trabalha na seara do pai, com certeza, verá a Deus com muito mais facilidade. Tá certo? Então, vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por essa luz que Ele derrama sobre nós, que essa luz bendita possa clarear a mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito. Que essa luz bendita possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz possa chegar às penitenciárias, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos manicômios. Que essa luz bendita possa chegar nesse instante à casa dos nossos familiares, que lá possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali a compreensão, o amor e o perdão. E que um pouco dessa luz fique conosco, para que nós sejamos fortes e perseverantes na nossa mudança interior, na nossa transformação interior. Nós te pedimos, Pai, que essa luz possa ficar lá na casa da Paula Vittar, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.